está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Jesus então lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu, ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo sedutor. Ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora. É a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Eu quero agradecer os irmãos, as irmãs que oraram por mim. Estou aqui. As orações dos irmãos me levantaram, Deus ouviu e aqui eu estou para agradecer. E eu agradeço do fundo do coração. É uma honra para mim, gente, ter esses irmãos ao meu lado. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, apenas eu entenderei a força que atrai a mim. É forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. De face a face eu verei a Jeová. Eu agradeço a todos os irmãos, eles são as bênçãos na minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Junto com
Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que culto abençoado. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá, livro de Salmos, o Salmo de número 23. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6, amém? Assim como estamos, reverentes à palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos ao Senhor. Pai, nós temos o privilégio de estarmos juntos neste lugar, em o nome de Jesus, Pai. Nós temos o privilégio de ler a Tua palavra, nós temos o privilégio, Pai, de estarmos juntos, regozijantes, Pai. Por isso, Deus, a palavra é Tua. Ajuda-nos, Deus, porque por mais que nos esforcemos, o Senhor é dono da palavra. O Teu Espírito Santo é quem pode nos guiar, Senhor, para descobrir, Pai, a Tua vontade nas nossas vidas, a Tua mensagem para esta noite. Por isso nós Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos, Deus. Nós estamos convictos de que o Senhor está no nosso meio, não por nós mesmos, mas pela testificação do Teu Espírito Santo com o nosso Espírito. Então, ser servido, Pai, para, Senhor, fazer o que lhe apraz. Livra-nos, guarda-nos de todo mal, Senhor. Enquanto aqui estivermos, guarda as nossas famílias, Senhor, nos ajuda. Senhor, nós Te agradecemos. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, é um salmo conhecido, um salmo, mas eu não diria conhecido, não. Super conhecido, um salmo belo, palavras inspiradoras. Então, eu não vou assim deixar de falar para os irmãos que nessa igreja o Salmo 23 foi pregado por diversas e inúmeras vezes. Nós também vemos que o Salmo, ele é específico para aqueles que confiam em Deus. Quantos anos tem esse Salmo? Eu me perguntei. Bom, pelo menos 3.000 anos. Quem escreveu esse Salmo? Davi. Quando que ele escreveu esse Salmo? Não sabemos. Mas acreditam que foi num período de velhice, quando ele já estava mais velho, porque nesse salmo nós vemos experiência e nós vemos confiança de Davi quando ele escreve esse salmo. Muitas orações, muitos louvores foram entoados em cima deste salmo. Então eu quero te dizer que quando você está lendo estas páginas, milhares, milhões de pessoas já leram este salmo,
já se regozijaram, tiveram a mensagem de Deus, tiveram experiências com Deus, e não vai ser diferente esta noite. Nós vamos descobrir ao longo da preleção que Jesus é o bom pastor. Quando você começa a entoar o salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava lendo a respeito e eu vou falar algumas coisas repetitivas, mas é importante porque é uma maneira da mensagem vir ao seu coração, ao meu coração, e nós termos a chance de sermos transformados pela mensagem de Deus. O Senhor é o meu pastor. O que esse salmo nos fala? O salmo nos fala que o Senhor é o nosso pastor. Mas de que maneira ele está falando isso? Está falando do grande pastor, do sumo pastor. E quando você lê isso, você quer imaginar o que esse salmo quer dizer realmente? Ou melhor, eu estou aqui de uma forma tímida, tentando falar alguma coisa, porque existem tesouros infindáveis neste salmo. Quando você tem a convicção de que é o grande pastor, de que é o sumo pastor, você vê assim coisas incríveis. Porque lá no Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e todas as coisas que contém na terra, o mundo e os que nela habitam. Então, você diz assim: poxa, mas Deus é o meu pastor? Lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A saber, os que creram. Se você creu, se você recebeu, se você se tornou filho de Deus, pela vontade de Deus, Deus é o seu bom pastor. E quando nós vemos este salmo e dizemos assim: puxa, e nada me faltará. Eu sempre tive dúvida desse salmo em dizer assim: nada o quê? O que não vai faltar? Na verdade, uma tradução para que nós melhor venhamos a compreender esse salmo é assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Então, não é as coisas, mas é a presença do grande pastor nas nossas vidas. Pode ter doença? Pode. Mas o Senhor não me faltará. Pode ter problema financeiro? Pode, mas o Senhor não me faltará. Pode haver tristeza na minha vida? Pode, mas o Senhor não me faltará. E quando nós percebemos isso, nós falamos: Deus, eu estou começando a entender que existe uma dependência muito grande da minha pessoa para com Deus. Então, verdadeiramente, nós precisamos do bom pastor nas nossas vidas. Quando você fala: o Senhor não me faltará, você vem à mente uma coisa: o que nós necessitamos é de provisão de Deus, é de sustento de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos nas coisas que nós tocamos, nós pensamos no pão, mas a palavra de Deus é bem clara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Salmo continua e diz assim: Ele me faz deitar em verdes pastos, é isso? Espaços verdejantes.
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando você pega, ele me conduz em pastos verdejantes, nós percebemos uma coisa: descanso. Descanso. Mas a gente não compreende muito bem, irmãos, porque o que é descanso para nós? Só através do Senhor Jesus Cristo que nós entendemos. Que Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso, o descanso que vem do Senhor. Então o convite, quando você lê esse salmo, é para os aflitos, é para aqueles que necessitam de descanso espiritual, é para aqueles que precisam de paz, descanso e paz dado pelo grande, pelo sumo, pelo bom pastor. Ele me leva às águas tranquilas. Irmãos, é um salmo tão incrível, porque quando nós falamos assim, ele me leva para águas tranquilas, o que você imagina disso tudo? O que nós imaginamos? Antes de estar propriamente falando dessa parte, eu queria te lembrar uma coisa, que Deus nos ajuda desde os céus. Quando nós falamos do bom pastor, nós não estamos falando de palavras de autoajuda, nós estamos falando de ajuda dos céus. Sabe o que quer dizer isso? Ajuda dos céus? É que nós precisamos reconhecer o nosso bom pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, ele vigiava o rebanho. E o que o Salmo está dizendo aqui é que Deus, o bom pastor, nos guia, nos orienta, nos protege e nos alimenta. Nós precisamos do bom pastor. O que ocorre hoje é que nós escolhemos outros pastores para cuidarem da nossa vida. A nossa vida é deixada na responsabilidade de outros pastores. Como é que é isso? Explica isso melhor, irmão. Quando a nossa vida está tomada pela preocupação, quando nossa vida está tomada somente em procurarmos soluções para os nossos problemas, problemas cotidianos, mas que acabam tomando a nossa vida e nós não temos tempo para sermos pastoreados pelo bom pastor. Esse salmo nos fala de que os recursos de que nós precisamos, todos os recursos que você precisa, que eu preciso, primeiramente vêm dos céus. Então eu não sei se o pastor é o prefeito da cidade, se é o governador do estado, se é o presidente da república, se é o político, se é o seu trabalho, se é aquilo que você está se aperfeiçoando nos estudos, eu não sei. Mas eu quero dizer que o recurso primeiro vem dos céus. E é dos céus que nós esperamos uma resposta. Você está esperando uma resposta da onde? Das pessoas? Do homem? Das coisas? Você pode se decepcionar, porque você vai ficar mais vazio do que você se encontra agora. Porque a falta da presença do bom pastor nos deixa derrotados, na miséria, vazios,
andando ao vento, tanto faz a vida. Esse salmo nos leva a entender que o tempo Kairos, o tempo de Deus, é o tempo do bom pastor. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos também que Salmo 37, versículo 25, diz assim, Davi dizendo: eu fui moço, eu agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando eu estiver falando isso, quando nós estivermos lembrando isso, lembre-se de que as nossas vidas, a direção das nossas vidas, o que somos, o que podemos ser, o tipo de influência que nós também vamos dar em outras vidas, depende dos céus. E nós temos que estar submisso a esse bom pastor. Você, como eu, deve estar se perguntando, voltando no texto que eu havia falado para os irmãos, quando você fala assim, ele me leva a águas tranquilas, nos fala de alívio, nos fala de alma. Se você for pegar lá no Salmo 42, 11, e eu estou me utilizando de outros salmos para buscarmos uma mensagem nesse Salmo 23. Se você for lá no Salmo 42, 11 e no Salmo 43, 5, vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Por que você se perturba, minha alma, dentro de mim? Espera em Deus. Então, mais uma vez, Deus, o bom pastor, diz assim: espera em mim. Mas você, esta noite, como eu, estamos preparados para nos submeter ao bom pastor, ao pastoreio do bom pastor, a direção, a guia do bom pastor, sermos nutridos, alimentados e protegidos? Alguém vai dizer: eu estou. Então eu quero te falar nessa noite uma coisa. Se você está preparado para obedecer o bom pastor, você deve ser conduzido por ele. Você deve amá-lo e você deve confiar no bom pastor. Porque os momentos da vida de Davi, muitas vezes, não eram os melhores. E as nossas vidas nos provam isso. Porque muitas vezes nós provamos situações difíceis, situações complicadas, emocionais, que nos afetam particularmente e também afeta outras pessoas que amamos. E nós dizemos: Deus, leva-me para águas tranquilas, alivia minha alma. Davi diz assim, no Salmo 46, 10, não sei exatamente se foi Davi que escreveu o Salmo, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é ficarmos quietinhos somente, mas é aguardar do alto a resposta. É aguardar do alto a solução. É aguardar do alto aquilo que nós precisamos. Refrigera minha alma. Eu queria antes falar do Salmo com vocês, para que isso esteja na nossa mente. Os irmãos conseguem recitar o Salmo? Conseguem? Como começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, unge. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, eu estava vendo esse salmo. Por que eu fiz isso? Porque se a palavra não estiver no coração, como nós vamos entender de algumas coisas do bom pastor? Porque todo o Velho Testamento fala de pastores até como líderes religiosos, mas neste caso aqui, está falando do sumo e do grande pastor. Nos fala, refrigera minha alma, nos fala de cura, nos fala de conforto, nos fala de restauração, nos fala de conforto em meio à tempestade. Eu não preciso fazer uma pesquisa aqui. Quantas tempestades você tem passado na sua vida? Quantas tempestades têm se formado na sua vida? Quantas tempestades estão acontecendo agora na sua vida? Mas nós lemos aqui, refrigera a minha alma. Salmo 147, 3 diz, o Senhor salva o coração dos contritos, e Ele cura as feridas. Eu quero te falar com toda a fé, com toda a ousadia, que Deus traz cura nas nossas vidas. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa ficar influenciado pelo que estou falando, mas a palavra de Deus, nós lemos agora, diz que Ele refrigera a nossa alma. Irmãos, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nos fala de direção, nos fala de propósito. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Salmo 37, 28 diz assim, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Agora, um salmo que mais me chamou a atenção é que para que as coisas vão acontecendo na sua vida e na minha vida, você pega Salmo 37, 5 e diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está disposto, eu e você, nós, a verdadeiramente entregarmos os nossos caminhos para o Senhor? Porque, irmãos, e aí vai uma exortação, logo mais nós vamos pegar. Hoje, a igreja evangélica, ela está com um pé aqui e um pé no mundo. Ô irmão, eu não estou no mundo, eu não estou dizendo que você está no mundo. Mas quando nós nos deixamos pastorear por outros pastores, e eu não estou falando pastor de igreja, não. Eu estou dizendo hoje, os costumes, eu estou falando da rede social, eu estou falando da busca por bens e conquistas. Tudo isso, teoricamente, não teria problema. Mas isso tem roubado o nosso tempo com o nosso pastor. Nós temos feito ele como uma relíquia preciosa, que nós usamos quando estamos em perigo, quando estamos em necessidade. E o Salmo não nos apresenta isso. O Salmo diz assim, Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, Ele manda em mim, o que Ele falar, eu faço, o que Ele disser, eu obedeço. Nós temos feito isso? Nós estamos mais preocupados em não magoar as pessoas, e não perder relacionamentos, do que propriamente dizer, o meu pastor não acha isso certo. O meu sumo pastor, o grande pastor, diz para que eu não faça isso. Então eu quero chamar a sua atenção,
que à medida que nós vamos nos demorando para nos entregarmos verdadeiramente ao nosso bom pastor, nós experimentamos o vazio, a falta da presença do sumo pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu me lembrei de um Salmo 66:10 que diz que o Senhor nos tem provado como prova a prata. Agora, eu gostaria de te falar uma coisa. Vale da sombra da morte, muitas vezes, para nossas vidas, é provação. Mas coragem. Se você está sendo provado pelo Senhor, o seu caráter está sendo transformado. Você está sendo purificado. Você está nas mãos do sumo pastor. Agora, existem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte por outros fatores. Nós somos seres humanos. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós passamos por problemas sérios. Mas eu quero te falar uma notícia esta noite. O sumo pastor, o bom pastor, não está alheio à tua necessidade. Como é que pode isso? Nós estávamos em viagem e existe uma irmã lá e ela passa por um problema sério de saúde. Eu não quero falar em particularidades, mas eu queria dizer que o pé dela é muito inchado, muito inchado. Ela sofre com isso. E ela falou para nós. E eu vi esse salmo sendo real nos meus olhos. Ela fala assim: isso não impede de que eu sirva a Deus. Eu continuo fazendo visitas. Eu continuo orando. Eu continuo no culto. Eu continuo olhando para o meu Jesus. Então, passar no vale da sombra da morte, talvez não escapemos. Mas uma coisa você tem a certeza. Como nós lemos lá no começo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não me faltará. Quando nós temos essa relação com o nosso bom pastor, nós sabemos que não estamos sozinhos. Creia, você não está sozinho ou sozinha, porque o bom, o grande, o amável pastor das nossas almas está conosco. Não importa como fiquemos, não, é verdade, não importa. Estava conversando que eu ouvi de um pastor dizendo assim, que ele passava por um problema muito sério de saúde, e ele veio até os irmãos e disse, eu ouvi isso de um outro pastor, que ele veio, disse que era um pastor batista, e ele estava sofrendo de um problema muito sério, estava com câncer. E toda a igreja orando por ele, toda a igreja orando, porque gostava dele, porque este pastor era uma bênção na vida deles. Só que quanto mais eles oravam, mais se agravava a doença, e mais ele se aproximava do vale da sombra da morte. E um dia ele pediu a palavra numa quarta-feira, e disse assim, irmãos, eu creio que eu vou ser curado. E os irmãos deram glória a Deus. E ele diz assim, se for nesta vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas se não for nesta vida, quando eu fechar os olhos e vou abrir no céu, eu verei a glória de Deus. Eu experimentarei a glória de Deus. De uma maneira ou outra eu vou ser curado. Porque no céu não tem doença. No céu não tem tristeza. O céu é a presença do meu bom pastor. O meu bom pastor. E nós ficamos pensando que quando nós falamos do vale da sombra da morte, nós dizemos que eu não temerei mal algum. E aí veio no meu coração esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então não importa o que você está passando, não importa o que eu venha passar, o mais importante é ter a certeza de que o sumo pastor, o grande pastor, o bom pastor Jesus está conosco. Porque Ele cuida, Ele alimenta, Ele protege, Ele dá uma resposta. Alguém vai dizer, devo temer a doença? Devo temer a morte? Devo temer as coisas terríveis que podem acontecer? Diante da palavra de Deus, eu não temerei. Eu posso ser dobrado pela situação, mas não prostrado, porque o bom pastor cuida de mim. Porque tu estás comigo. Nos fala de fidelidade. Salmo 36:5 diz, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até as nuvens a tua fidelidade. E da vara e do cajado nós conhecemos. Nos fala do poder e da autoridade de Deus. Nos fala do amor de Deus, do cuidado de Deus, do ensino de Deus, da disciplina de Deus. Eu não pensei que eu fosse tão rápido na pregação, irmãos. Vamos daqui a pouco orar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nos fala de esperança. Aí alguém vai falar assim, onde tem esperança? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma nova vida. O mundo já não nos influencia. As coisas do mundo já não têm resposta para nós. Nós dizemos, eu não quero isso. Deus nos prepara algo maravilhoso, em que nós vamos dizer para os inimigos sobre Jesus, sobre o bom pastor, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, mas principalmente pela vida eterna que nos está prometida. E quando eu vejo isso, eu me lembro que às vezes nós romantizamos tudo. É como se não tivesse problemas no mundo. É como se você tivesse toda a situação para pregar. Mas eu quero te falar essa noite. Se você e eu temos muitos amigos que acham que nós somos crentes bonzinhos, alguma coisa errada está conosco. Porque quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do amor de Deus, do sumo pastor, do grande pastor, o inferno se levanta. E as lutas vêm, mas Deus diz assim, eu preparo uma mesa diante dos seus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Quando nós falamos de unção, e nós vamos lá no Velho Testamento, a unção era para ungir coisas, objetos e pessoas. Nós nos lembramos de Arão e seus filhos, nós lembramos dos reis, dos profetas, nós lembramos dos sacerdotes. Agora, a unção, nos dias nossos, hoje, está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E quando nós sabemos deste poder, deste grande poder dos céus, a presença do bom pastor, do Consolador nas nossas vidas, nós temos uma outra postura. Eu tenho que chegar em casa e dizer, olha, eu vou fazer um relatório da minha vida. Eu estou fazendo isso, está contra a palavra de Deus. Eu estou ouvindo isso, está contra a palavra de Deus. Eu estou agindo dessa forma, está contra a palavra de Deus. E a minha vida vai ser um testemunho de que o bom pastor, o grande pastor,
cuida de mim. E nós estamos consagrados pelo Senhor Jesus a anunciar o ministério da reconciliação. O meu cálice transborda, nos fala de abundância. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Irmãos, já estamos indo para o último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a vida. É isso que fala? Habitarei para todo sempre. Irmãos, quando fala de bondade e misericórdia, às vezes nós somos tomados de falar com os irmãos: irmão, você é uma bênção. Não existe nada de errado e nada de exagerado, porque a bondade e a misericórdia de Deus acompanham a vida daquele irmão. E nós devemos lembrar sempre, quando nos fala que habitaremos na casa do Senhor, nos fala de segurança, de comunhão. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nos fala de segurança, nos fala de comunhão. Será que nós podemos falar como Davi? Davi disse assim no Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe que esse versículo nos nossos dias, alguém vai falar: nós estamos na casa do Senhor. Não. Hoje, o Senhor habita em nós pelo seu Espírito Santo. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é comunhão. Nós só vamos estar, de fato, o Senhor morando para sempre, todos os dias, experimentando o grande amor de Deus, é comunhão. Eu desafio a igreja, eu desafio os irmãos esta noite a revisar a sua comunhão com Deus. Eu desafio que você faça uma revisão e diga assim: de fato, Deus, Jesus, é o meu pastor, é o meu bom pastor. De fato, eu estou protegido por Ele, amparado. É lógico que todo mundo vai falar que sim, mas eu queria que naquela parte que diz assim: de fato eu estou acompanhando, estou sendo conduzido por Ele, eu estou amando de fato, estou de fato confiando nele. Porque hoje é um dia de conversão. Depois de ler esta mensagem, eu digo assim para os irmãos: aonde eu posso ir e dizer que eu aceito Jesus como o meu Senhor e Salvador da minha vida? Suficiente Salvador. Porque eu quero que o bom pastor esteja comigo. Eu quero de fato entregar a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. Rejeitar o mundo, rejeitar tudo que é contra o meu Senhor. E dizer como Davi, uma fé robusta: o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Irmãos, mediante essa palavra, mediante a repetição, eu quero dizer que se eu e você temos o bom pastor,
nós temos descanso. Se você não está descansando, corra aos pés do bom pastor. Nós temos refrigério. Se você não está experimentando refrigério, corra aos pés do bom pastor. Se você não tem direção, se você não tem consolação, se você não tem sustento, se você não tem alegria, corra aos pés do bom pastor. Porque eu quero te falar esta noite que o bom pastor guia, orienta, guarda, protege e alimenta. Bendito, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Fiquem com essa palavra, no nome de Jesus, Deus abençoe. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O meu alicerce pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai, eu confesso, estou cansado e não quero mais. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu gostaria agora, nesse momento, como nós temos o costume de sempre orar pelos aniversariantes, né? Eu gostaria agora de convidar nosso pastor Donizete, nossa irmã Magna, que estão fazendo aniversário de casamento, e pedir para o nosso pastor Paulo estar orando pela vida deles agora, neste momento, e assim com a igreja, pedir para que os irmãos se coloquem de pé, estendam suas mãos para que a gente possa abençoar a vida dos nossos pastores. Amém? Queremos antes, irmãos, deixar uma palavra do Senhor. Os nossos estimados pastores estão completando bodas de prata. São 25 anos juntos, né, unidos pelo Senhor. Amém. E nós nos congratulamos, nós nos alegramos com isso. E quero deixar então aqui uma palavra aos amados irmãos, dizer que a igreja os ama e está aqui para apoiá-los em seu ministério, dar-lhes respaldo e ajudá-los em tudo que Deus nos permitir, na medida das nossas forças. Deus me trouxe ao coração, porque até fui pego meio que de surpresa, então a gente vai no improviso. E eu me lembrei de um livro quente que tem na Bíblia, quentíssimo, chamado Cantares de Salomão. Os rabinos só gostavam que os velhinhos lessem esse livro. Os jovens era um pouco perigoso, eles não recomendavam. Capítulo 8, versos 6 e 7, tem uma fala da esposa para o marido, irmã Magna. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A irmã Magna pode dizer amém? Amém. Amém. E esta fala, irmãos, ela pode representar também o amor da igreja pelo Senhor Jesus. Uma leitura alegórica, metafórica. Alguns rabinos aplicavam aqui a fala de Israel como esposa de Jeová, consagrando ou rememorando o grande amor que o povo da aliança tinha pelo seu Deus. Olha aí, Rafael.
né? E nesses termos: põe-me como selo sobre o teu coração, o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas, as brasas do amor são brasas de fogo, são veementes labaredas. Olha que noivo privilegiado esse Salomão, hein? Que coisa maravilhosa, hein? Olha aí. E também, como ouvimos hoje, qual a declaração que temos para fazer para o nosso Jesus? O quanto ele é precioso para mim e para você. Você tem se declarado a ele? Tem declarado o seu amor? Tem falado com ele em oração? Perguntinha, né? E tem uma fala também do marido para a esposa, né? Agora é a sua vez, pastor. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Ou seja, ele sabe que a noiva passeia no jardim, mas ele já faz momentos que não ouve a sua voz. Então, ele deseja ouvir a voz da noiva. E de ninguém menos que a sunamita, uma camponesa. Ele que tinha o privilégio como rei de se unir a muitas princesas, filhas de reis, aquele amor foi uma só. O casamento é monogâmico. Um homem e uma mulher pela vida toda, que apenas a morte os separe. E quando o noivo pode dizer amém, o esposo... Amém 10 vezes. Eu te entendo. E no verso 14, há uma resposta da esposa. Quando ele diz: eu quero ouvir a tua voz. Vem depressa, amado. Vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos, né? O irmão conhece o gamo e a gazela, tenta pegar, até o leão toma canseira. Corre, meu amado, você não sabe o que te espera. Olha que coisa boa, né? Detalhe, a igreja tem essa paixão por Jesus Cristo? Uma perguntinha, né? Vamos orar? De leve, né? Aquela no ossinho, né? Vamos orar, irmãos, pelo pastor e por nossa irmã Magna, impetrando a bênção de Deus. Estenda a sua mão, deseje algo de muito bom para eles, enquanto nós oramos a Deus. Pai, é no nome de Jesus que, como igreja, nós abençoamos os teus servos, nós nos congratulamos, nós nos alegramos pelo seu 25º aniversário de casamento, que o Senhor lhes conceda o vinho novo, a renovação da alegria conjugal, que a confiança, o amor e a perseverança, Pai, sejam mantidos íntegros diante de Ti, que não haja emendas neste amor, mas apenas espaço para o perdão, para a tolerância, para o amor não fingido, como diz a Tua palavra. Abençoe teu servo, pastor Donizete, tua serva, irmã Magna, como adjutora fiel e companheira do ministério. Continua, Pai, usando os teus filhos em tuas mãos, abençoando, sustentando, guardando e derramando bênçãos especiais sobre o seu enlace, enquanto aqui viverem em comunhão com o Senhor, até que o Senhor retorne em glória. Isto te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir para a igreja uma salva de palmas aos nossos pastores. E eles serão agora presenteados. Shalom
Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Adonai Shalom, Adonai Shalom. A paz do Senhor.